Mateus capítulo 4, verso 1 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Nós estamos pregando uma série de mensagens sobre Jesus, sua vida e sua obra. Estamos falando sobre alguns momentos chaves, momentos importantíssimos da vida de Jesus, e qual a relevância, qual o impacto e qual o significado desses momentos nas nossas vidas. E hoje nós lemos aqui um texto, como a série de mensagens já propõe, um texto muito conhecido, que fala sobre a tentação de Jesus. E nós vimos aqui nesse texto que Jesus foi tentado. Jesus, logo após ter sido batizado, a Bíblia diz que os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba, e uma voz falou: Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ali era o início do ministério dele. Mas o primeiro ato do ministério de Jesus, depois que ele foi mostrado publicamente a todos, ao mundo espiritual e ao mundo natural, foi de enfrentar Satanás na sua casa, no seu ambiente mais propício, que é o deserto. Jesus, ele foi enfrentar Satanás no deserto. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é algo muito sério. E Jesus venceu Satanás no deserto. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito. E aqui eu aprendo uma coisa: Deus não tem nenhum problema em nos levar ao deserto. Deus não tem problema nenhum em levar a mim e a você ao deserto. Deus não tem problemas com o deserto. O que é isso? O que o senhor está dizendo aí? É isso mesmo que eu estou falando. Deus não tem nenhum problema em levar a mim e a você ao deserto. Foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. Foi Moisés, o enviado de Deus, que tirou o povo do Egito e levou ao deserto. Por que Deus não tem problema com o deserto? Muito fácil. Porque o deserto com Deus não é deserto. O deserto com Deus é um lugar de milagres. O deserto com Deus é um lugar de cuidado. O deserto com Deus é um lugar de dependência do Senhor. Ei, se você está no deserto, querido, mas se você anda com o Senhor, não fica desesperançado, não fica angustiado, não fica desanimado, porque é nessa hora que você vai ver o cuidado de Deus. Ei, é nessa hora que você vai ver o milagre de Deus em teu favor, milagre de Deus na tua vida. É nessa hora que você vai ver o cuidado de Deus sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família.
problema com o deserto. Foi no deserto que nós vimos na história bíblica, na narrativa bíblica, os maiores milagres. Foi a época que Deus mais fez milagre. Era água saindo da rocha, era mar se abrindo, era pão caindo do céu todo dia, era codornizes quando o povo queria comer carne, era milagre. Mas é quando Deus está no negócio. Agora, deserto sem Deus, aí é outra história. Deserto sem Deus é um lugar mortal. Deserto sem Deus é um lugar mortal. Por que Deus nos leva ao deserto? Em primeiro lugar, para adorá-lo. Muitas vezes a gente acha que Deus tirou o povo do Egito para Canaã. Não, Deus não tirou o povo do Egito para a terra prometida. Deus tirou o povo do Egito para o deserto. Por quê? Por quê? Quando Moisés vai até Faraó, o que é que Moisés diz? Deixa o meu povo ir para que me sirva no deserto. Então Deus levou aquele povo para o deserto para adorá-lo. Para que aquele povo pudesse desenvolver uma vida de relacionamento e intimidade com Deus. 2, Deus leva o seu povo ao deserto para nos mostrar que a única coisa que eu e você precisamos é dele. É no deserto que eu e você entendemos que aquilo que realmente importa para a nossa vida é a presença dele. Não é dinheiro, não é trabalho, não é outra coisa, mas é a presença dele. E é no deserto que a gente entende isso. É naqueles vales mais sombrios, mais escuros, mais solitários, que a gente entende, Senhor, a única coisa que eu preciso é da tua presença. É no deserto que a gente entende que ele é a nossa real necessidade. E é no deserto que a gente vai vencer o diabo. Deus leva você para o deserto, querido, não é para outra coisa não. Não é só para adorar a Ele, não é só para você depender dEle, mas é para você triunfar e pisar na cabeça de Satanás. Vai dar um murro na pessoa do lado e dizer: ei rapaz, é no deserto que você vai vencer o diabo. Tá difícil, tá complicado, tá? Pergunta, tá? Pois é nesse ambiente que você vai vencer o inimigo. É nesse ambiente que você vai triunfar sobre Satanás. É nesse ambiente que você vai pisar na cabeça da serpente. É nesse ambiente que o Senhor teu Deus vai te dar a vitória. É nesse ambiente que você vai vencer. Aleluia! Deus não tem problema em nos levar ao deserto. E Jesus, Ele nos ensina algumas coisas aqui. Que lições o deserto de Jesus nos ensina? Primeira delas, que nós seremos tentados pelo diabo. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha o que é que o apóstolo Pedro está falando. Ei galera, fica ligado. Não se embriaga com as coisas. Não se embriaga com o glamour, não se embriaga com as luzes, não se embriaga com a glória, não se embriaga com o sucesso, mas seja sóbrio. Seja sóbrio. E seja vigilante, sabendo que o diabo anda em derredor. O diabo anda em derredor, ele é nosso adversário, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Temos que andar vigilantes. E olha, uma das horas que nós temos que andar mais vigilantes é nem no deserto, é no paraíso, é no tempo de fartura. É nessa hora que a gente tem que estar vigilante, a gente não se embriagar com as coisas. Quando as coisas começam a acontecer, quando o dinheiro começa a entrar, quando as pessoas começam a bater palma para você, todo mundo quer estar perto de você, é nessa hora que nós temos que guardar o coração e não se embriagar com as coisas. É nessa hora que a gente tem que estar vigilante. No deserto também, não podemos deixar entrar amargura no nosso coração, não podemos deixar a frustração entrar em nosso coração, temos que estar vigilante, porque o diabo ele fica esperando o quê? Você vacilar. Você dá brecha. E ele fala algo mais assim, ó, e fica firme na fé, certos do que o que você está sofrendo, outros irmãos estão sofrendo também. Ei, você não é o único privilegiado aqui na Irmandade a estar passando por luta e prova, não. Fala assim, tem outras pessoas passando por prova também.
Tem outras pessoas passando por luta também. E às vezes é uma prova maior do que a sua. E você nem sabe. Às vezes a pessoa está ali, está bonita, arrumada, cheirosa, louvando a Deus, com um sorrisão no rosto, aleluia, Deus é a minha força. E você às vezes fica aí com cara daquele gatinho lá do Shrek. Cara de triste, cara de pidão. Não fica assim não. Mas fica sóbrio, vigilante, resistindo firme na fé. Amém? Fica aí, fica firme na fé. Você não está sozinho nesse barco não. O deserto de Jesus me ensina também que as minhas necessidades não são justificativas para pecar. O que é que você necessita hoje? Necessito de dinheiro. Necessito de saúde. Eu necessito de um namorado. Necessito de uma namorada. Necessito de um marido. Eu necessito de, sei lá. O que é que você necessita hoje? A Bíblia diz que Jesus estava jejuando. E ele estava com fome. Me diz uma coisa. Comida é ou não é necessidade? Fala. É ou não é necessidade? É. Se você não comer, você morre. Jesus precisava comer ou não? Fala. Precisava. Ele teve fome. Aí o diabo chegou para ele e falou: ei, Jesus, se tu é o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Mas Jesus, ele não deu vazão à sua necessidade para pecar. Não use as suas necessidades como justificativa para pecar. Não use. Pastor, é que eu não aguento. É que eu não aguento andar em santidade. Aí eu preciso me masturbar. Aí eu preciso transar. Aí eu preciso de um namorado. Não, você não precisa. Você aguenta. Não use a sua necessidade como justificativa para pecar. Não use a sua carência, sei lá, aquilo que você acha que precisa. Não, o que você precisa é dele. É dele que você precisa. A mulher samaritana teve 5 maridos. Estava com um homem que não era marido dela. E ela tinha um balde na mão. O que é que tem a ver o balde com 5 maridos? Tudo. Porque o balde representa os subterfúgios da alma dela. O balde representa o meio pelo qual ela nutria as carências dentro dela. Ela ia dia após dia naquele poço e pegava um pouquinho de água com aquele balde. Casou uma vez, não deu certo, separou. Casou de novo, não deu certo, separou. Casou mais uma vez, não deu certo, separou. Casou outra vez, você está cansado só de ouvir dizer, né? Eu só falei de 3. Casou outra vez, não deu certo, separou. Casou outra vez, não deu certo, separou. Aí sabe que eu vou casar, mas não, só viver junto. Aí estava vivendo junto. O problema era dos maridos. Diz para mim, o problema era os maridos? Era os maridos o problema? Era dentro dela. Os buracos na alma dela eram tão grandes que homem nenhum na terra podia tampar. Ei, não namore, não case, não se relacione por carência. Quando Deus preparou uma mulher para o homem, ele já era um homem teleios, completo. São pessoas completas que podem casar. Pessoas incompletas é um perigo quando casa. Porque pessoas incompletas se tornam ciumentas, possessivas, controladoras, dominadoras. A tua vida e a vida dessa pessoa vai virar um inferno, não tem que aguente. Não tem que aguente andar com gente ciumenta ao extremo, não tem que aguente andar com gente possessiva, controladora ao extremo, não tem que aguente. É sufocante. É uma prisão, é uma cadeia. Essa mulher era uma mulher altamente carente. Homem nenhum podia suprir a necessidade dela, sei lá qual era. E ela andava com um balde na mão. Mas um dia ela foi no poço pegar água. E ela descobriu, ela achou o 7º homem na vida dela. Ela achou um outro homem. Imagina a pregação dela quando voltou para Samaria. Ei, achei um homem. Aí o pessoal, lá vai, mais um? Mas esse é diferente. Conta outra.
esse me diz tudo o que eu precisava, tudo da minha vida. Ele contou minha vida toda. Ele falou toda a minha vida. Ele me entendeu. Ele entendeu os buracos da minha alma. Mas antes dela fazer isso, sabe o que ela fez? Ela jogou fora o balde. Porque quem acha a fonte da água da vida não precisa mais de balde. Quem acha a fonte da água da vida não precisa mais de subterfúgio algum. Quando você encontra a fonte da água da vida, você não precisa de coisas para se sentir completo. Você não precisa de pessoas para se sentir completo. Você não precisa de um marido, de uma marida para se sentir completo. Você entende que a única coisa que você precisa é dele. Quer dizer que eu não preciso casar, que eu não posso casar? Pode, deve. Ser eunuco não é para todo mundo. Não é para todo mundo você permanecer solteiro. Mas se você não tem interesse de casar, meu irmão, casa com o Senhor. Mas se você tem interesse em casar, pelo amor de Deus, não case por carência. Não case por necessidade. Porque aí você corre o risco de sair, de deixar de pegar uma ovelha e casar com um gato. Você prefere casar com uma ovelha ou com um gato? Você prefere casar com uma ovelha ou com um gato? Quem tem gato em casa aqui? Me diz, pelo amor de Deus, para que serve um gato? Fala para mim, para que serve um gato? O que é que um gato faz de útil? Você olha para ele e já dá preguiça. Gato ajuda alguma coisa? Gato ajuda a polícia a achar traficante? Gato estava lá ajudando os bombeiros em Brumadinho para achar defunto? Ajudar as pessoas, achar as pessoas que estavam mortas? Ajuda. Gato ajuda quem é cego? Gato guarda a casa do ladrão? Para que serve um gato? Nem tomar banho não toma. Para que serve um gato? Só quer dormir. Cuidado com os gatos. Ei, irmão, cadê os varão que vai casar? Fuja das gatinhas. Procure as ovelhas. Cadê as varô que quer casar? Fuja dos gatinhos, viu? Fuja dos gatinhos. Você só vai ter trabalho. Voltando para pregar, deixa eu pregar, pelo amor de Deus, gente. As nossas necessidades não são justificativas para pecar. Eu vou parar aqui, irmão. 3. O deserto de Jesus me ensina que a convicção da nossa identidade nos livra da busca por aprovação. Eu vou repetir que você não ouviu. Quem é você? A convicção da nossa identidade nos livra da busca por aprovação. Quem é você? E houve silêncio no céu. Quem é você? Você sabe quem é você? Isso é muito importante, porque você saber quem você é, vai te livrar de viver em busca de aprovação alheia. Quando a gente não sabe quem a gente é, a gente vive buscando a aprovação dos outros, a aprovação de terceiros. A gente acaba, às vezes, sendo dominados por um sentimento podre chamado inveja. A gente, às vezes, fica cobiçando o que Deus tem para uma pessoa, quando, às vezes, Deus tem outra para nós. O diabo chegou para Jesus e falou assim, pula, se tu é filho de Deus, levou lá para cima do templo, pula lá embaixo, porque está escrito que os anjos vão te sustentar. O que ia acontecer se Jesus pulasse e os anjos fossem lá sustentar ele? Ele seria aclamado, ele recebia, é o Filho de Deus, só que Jesus não estava em busca de, Jesus não estava em busca de aprovação, ele estava em busca de fazer a vontade do seu Pai.
porque ele entendia quem ele era. Dá um murro assim: quem é você? A quarta verdade que o deserto de Jesus me ensina é que viver o seu propósito é mais glorioso do que a glória de todos os reinos da terra. Jesus não estava em busca de ser famoso. Meu Deus! Jesus não estava em busca. Jesus! Ele não estava em busca de seguidores no Instagram. Ele não estava em busca de views nos seus vídeos do YouTube. Não, ele não estava. Ele não estava em busca de aplauso. O que ele queria é estar no centro da vontade de Deus. E o diabo olhou para ele e falou: olha, se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu te darei a glória de todos os reinos da terra. É isso que você quer? Você quer fama? Você quer sucesso? Você quer aplauso? É isso que você quer? Eu te dou. É só você se curvar diante de mim. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus têm se curvado diante do diabo em busca da glória dos reinos da terra? A glória que eu quero é a glória que vem do Senhor. É a glória do Senhor que eu quero. É o nome dele ser glorificado aonde quer que eu vá. É essa glória que eu quero, é essa glória que você deve querer, é o Senhor ser glorificado na sua vida, aonde você for. Ei, seja para uma plateia de 2, seja para uma plateia de 2.000 pessoas, a glória que você tem que buscar é a glória do Senhor, é o nome dele ser louvado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória para sempre, amém. Ei, a glória que importa é a glória dele, não é a minha, é a dele. Importa que ele cresça e que eu diminua. O deserto de Jesus me ensina isso. Como vencer a tentação? Jesus venceu a tentação e ele foi tentado. Eu não vou entrar na discussão teológica, mas a Bíblia diz que Jesus foi tentado. Ele foi tentado. Hebreus 2,17 diz: por isso mesmo convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Segura forte na mão do irmão, fala assim: irmão, essa mão aqui é a mão de Jesus segurando a sua mão agora. Esse aqui é a mão do Senhor segurando a sua mão agora. Você não está sozinho em meio à tentação. Ele está aqui para socorrer você. Ele venceu no deserto para que você possa vencer também. Ele triunfou sobre Satanás para que você possa triunfar também. Ele esmagou a cabeça da serpente para você esmagar a cabeça dela também. Ele triunfou para você andar em triunfo também. Aleluia! Só quem crê! Aleluia! Ele venceu. Como vencer a tentação? Em primeiro lugar, ele foi levado ao deserto pelo Espírito. Vida de obediência. Temos que aprender a viver debaixo do governo do Espírito Santo. Vida de obediência. Segundo lugar, vida de consagração. Ele estava jejuando. Jesus estava jejuando. Ele estava sujeitando a sua carne. Ele estava sujeitando os seus desejos, suas vontades. Quem manda em mim não é minha vontade, quem manda em mim é o meu Deus. É isso que ele estava se consagrando ao Senhor. Ele estava jejuando, irmão. Ei, irmão, se consagra. Não estou falando só de jejum, não. Estou falando de você mortificar a sua carne, de você dizer não para você mesmo.
Primeiro, Jesus estava debaixo do governo do Espírito, sendo guiado pelo Espírito. Segundo, ele estava numa vida de consagração. Terceiro, ele venceu a tentação porque ele tinha convicção na palavra. Isso é muito importante. Existem muitas seitas, muitas mentiras. O mundo, às vezes, até mesmo o mundo quer usar a palavra para nos manipular e nos enganar. Meu irmão, nós temos que ter convicção na palavra, convicção e revelação, eu diria, convicção e revelação, para que quando Satanás chegar diante de você, querer torcer as escrituras, você, epa, está escrito. O diabo, você percebe que quando o inimigo chegou até Jesus, ele chegou por 2 vezes usando a palavra. Por 2 vezes ele chegou ali olhando, mostrando a palavra para Jesus. E como foi que Jesus venceu? Como foi que Jesus triunfou? Foi pela palavra. Foi pela palavra. Davi, ele revela esse segredo no Salmo 119. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que vai te ajudar a vencer as tentações da vida, seja qual for a área que você é tentado, é a palavra, é a revelação na palavra. Ei, é revelação na palavra, diga, é revelação. Existem 2 tipos de conhecimentos, que é uma pregação só para isso, mas eu quero falar. Existe o conhecimento natural e o conhecimento espiritual. E o que é o conhecimento natural? É o conhecimento só na cabeça. Tem gente que conhece a Bíblia, conhece versículo decorado, mas a vida não muda. Eu já li a Bíblia várias vezes, em várias versões, mas a vida não muda. Por quê? Porque essa pessoa só tem um conhecimento natural. E o conhecimento natural, ele não transforma, ele só informa. O que nós temos que ter é o conhecimento espiritual, porque o pastor William falou para mim essa semana que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Nós temos que ter o conhecimento espiritual. E o conhecimento espiritual se chama revelação. Quando nós temos revelação, pá, nossa vida muda. Quando temos revelação, nossa vida é transformada. Você entende, você desfruta. Isso é revelação. Isso é o conhecimento espiritual. Jesus, ele vivia o que ele estava pregando e dizendo. O diabo dizia, olha, os anjos vão te socorrer. É verdade, mas a palavra diz também, não tentarás o Senhor teu Deus. Era claro que ele tinha convicção na palavra. Quando você tem convicção na palavra, você não é enganado. Em 4º e último lugar, como Jesus venceu a tentação, resistindo ao diabo e se sujeitando a Deus. O diabo não é o seu amigo, ele é o seu adversário, como disse o apóstolo Pedro. E ele anda ao seu derredor, como um leão, que ruge, procurando alguém que possa tragar, devorar, esperando aquele momento que você é setado pela mágoa, pela amargura, ou mesmo esperando aquele momento que você está envaidecido, ensoberbecido. É nessa hora que o diabo ele se aproveita para alcançar vantagem. Mas a palavra diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Esse é um princípio chave de vitória. É você resistir, dizer não, não é não. Diga não para você mesmo. Diga não para a sua carnalidade. Diga não para o pecado. Diga não para o inimigo. Ei, o diabo ele não vai poder te obrigar a fazer nada. Não, não vai. Você tem o poder de dizer não. Será que você pode dizer isso? Eu tenho o poder de dizer não. Essa madrugada eu recebi mensagem, pastor, me ajuda. Eu não consigo vencer o pecado. Não, você consegue sim, porque você tem o poder de dizer não. Você tem o poder de dizer não. Está na hora de você crescer para o seu bem. Porque você só vai pegar naquilo que é seu, na sua herança, quando você crescer. E você cresce quando você consegue dominar a si mesmo. Quando você consegue dominar seus instintos, seus sentimentos, suas vontades, suas emoções. Eu quero dizer para você, querido, que Deus ele não tenta você.
Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus não é a fonte da tentação, Deus é o escape. Deus, ele não está causando uma tentação. Eu vou jogar uma tentação no Henniger para ver se o Henniger está firmado em mim mesmo. Não, Deus não faz isso, filho. Eu não faço isso com a Thalita, porque eu a amo. Eu não quero provocar queda na vida dela. Eu não quero provocar frustração na vida da minha filha. Eu não quero fazer ela se arrebentar toda e se machucar, de jeito nenhum. Eu estou aqui para ser bênção na vida dela. Deus está aqui para ser bênção na sua vida. Ele não está aqui para provocar você. Tiago 1,13 diz, olha, ninguém ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Fala assim, Deus não tenta ninguém. Quem tenta é Satanás. Verso 14 continua. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Diabo, Satanás, ele usa as nossas áreas de fragilidade e ele vai exatamente nessas áreas para querer atingir você. Ele vai tentar você na sua cobiça, na sua área de fragilidade. Então, 3 verdades aqui. Primeira, tentação não vem de Deus. Diga comigo. Segundo, cada um é tentado pela própria cobiça. Terceiro, tentação não é pecado. Tentação não é pecado. Tem muitas pessoas que se sentem condenadas e oprimidas só porque foram tentadas. E às vezes não conseguem se abrir. Eu aprendi um princípio que é tremendo. Quem confessa a tentação não confessa pecado. Eu tenho atração por outro homem. Olha só, um homem chegar para você e dizer isso é constrangedor, mas isso é libertador. É diferente quando ele não consegue abrir para ninguém, não consegue falar para ninguém, interioriza aquilo. E nós precisamos ter mecanismos de como ajudar os inúmeros casos de tentação que existem por aí. Tentação não é pecado. Você tem que entender de onde vem a tentação e entender o que é tentação. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Sabe quando é que a tentação vira pecado? É quando você diz sim para ela. Hoje é dia de você dizer não para a tentação. Você não vai mais pecar. Não, nessa área que você era aprisionado, pessoas serão libertas hoje aqui, em nome de Jesus. Porque a palavra liberta. E você, tem pessoas aqui que achavam que nunca ia conseguir vencer. Eu estou dizendo para você que você consegue vencer sim. Você consegue dizer não sim. Você pode dizer não sim. Deus não é a origem da tentação. Deus é o escape. Se coloca de pé. Segura aí, Daniel. O apóstolo Paulo, ele falou que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Feche os olhos e diga assim: Deus, Tu és fiel. E o Senhor não vai permitir que eu seja tentado além das minhas forças. Mas eu creio que juntamente com a tentação, o Senhor proverá livramento, de forma que eu poderei suportar. Aleluia. Deus, Ele está cuidando de você. Deus está cuidando, você não está abandonado. Você não é como um filho abandonado. Deus não vai permitir que você seja tentado além das suas condições. Gente, isso é tremendo. Isso é tremendo. Mas pastor, eu pequei. E agora? O que é que eu faço? A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Caiu, pecou, se joga debaixo da cruz. Se nós confessarmos, Ele não é fiel para condenar,
Ele não é fiel para acusar. Ele não é fiel para fulminar. Que você seja livre desse entendimento agora. E que você tenha a revelação de que Ele é fiel para te perdoar. E não só te perdoar, te purificar de toda injustiça. Ele não vai só perdoar você, Ele vai limpar você. Jesus foi tentado. Ele sabe o que é ser tentado. Mas Ele venceu a tentação. Adão caiu no paraíso. E Jesus venceu no deserto. Quando eu estava vindo para cá, Deus falava para mim, tem pessoas que enfrentam verdadeiros desertos no seu trabalho. Deus está falando com alguém específico aqui agora. Tem pessoas que vivem verdadeiros desertos no seu trabalho. É como se ouvisse a voz do diabo constantemente, bradando ali ao pé do seu ouvido, insultando, insistindo com que peque e com que caia. A palavra do Senhor para você é: assim como Jesus venceu no deserto, você vai vencer também. Jesus venceu naquele deserto para te dizer e te mostrar que você pode vencer também. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia.